O cálculo 1, ele tem 3 conceitos básicos, que é o conceito de limite, derivada e integral, mas sem limite não existe nem derivada nem integral. Então, a gente vai começar estudando, a gente está adotando o livro do Thomas, então esse que eu estou tirando aqui é o exemplo 5 lá do livro do Thomas, tá? Nessa parte aqui, eu vou mandar para vocês direitinho a página que isso aqui tá. Mas, dada essa função, f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, qual é o comportamento próximo de x igual a 1? Então, o que está acontecendo perto desse x igual a 1? Então, se vocês observarem, se eu for calcular no 1, eu posso calcular no 1, gente? Olha bem para esse gráfico. Não precisa responder alto, não. É só pensar mesmo, tá? Então, se eu for olhar aqui, como é que eu faço para eu substituir no 1? Calcule f de 1. f de 1, 1 ao quadrado menos 1 dá 0. E o denominador dá 0. Então, esquece, viu, gente? Não pode, de jeito nenhum, na matemática, escrever 0 no denominador. Então, isso aqui está errado. Não posso. Se eu tivesse pedido assim, calcule f de 0, f de 0 vai ficar 0 ao quadrado é 0, menos 1, 0 menos 1 dá 1, então isso aqui dá menos 1. Então, o comportamento no 0 eu sei, tranquilo, mas no 1 eu não posso calcular. O 1, então, está fora do domínio. Mas o que acontece perto do 1? Então, a gente está interessado numa ideia de que eu não estou calculando no ponto. Eu estou interessado perto do ponto. No ponto eu não posso calcular, eu quero perto. Se a gente for olhar uma calculadora, peguei a calculadora, isso aqui também está no livro do Thomas, tá? Peguei uma calculadora e substituí o 0,9 ao quadrado, fiz a conta, tal, Ana. Uai, professor, mas já até escreveu aqui, ó, a conta é fácil de fazer, porque basta calcular x mais 1. Por quê? Porque o que acontece é que x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x menos 1 que multiplica x mais 1. Então, se a gente for... vou escrever um pouquinho melhor aqui, que ficou muito apertado. Então, ó, x ao quadrado menos 1 é igual a x menos 1 que multiplica x mais 1. Certo? Eu posso fatorar. Se a gente vem e divide isso por x menos 1, dividir por x menos 1, dos dois lados. São duas coisas iguais, aqui é uma parábola de grau 1 e tal. Ó, de grau 2, x ao quadrado menos 1 é parábola. Menos 1, né? Então, ela passa no menos 1 no eixo y, corta o eixo y no menos 1. A gente conhece bem o gráfico dessa parábola e tal. As raízes 1 e menos 1, por isso que pode fatorar assim. Agora, a gente quer estudar isso no menos 1. Aí vocês poderiam falar assim, basta cortar. Corta esse x menos 1 com esse x menos 1 e fica tudo certo. Só que, qual é o domínio dessa função aqui, ó, dividido desse jeito? O domínio não pode valer 0 no denominador, então o x não pode valer 1. Então, o domínio dessa função são todos os reais. Então, se eu falo que essa função aqui é a minha função f de x, o meu domínio são todos os reais, exceto... tiro, porque eu subtraio o conjunto unitário aqui, menos 1. Ó, formado pelo elemento 1, menos o conjunto 1. Então, o domínio dessa função é esse. Então, você, professora, mas você pode cortar isso aqui? Eu só posso simplificar isso se eu escrever o que está escrito aqui depois, ó. Que eu não estou estudando no 1. Então, essa igualdade aqui, ó, ela só é verdadeira se eu não estou no 1. Por quê? No 1, essas funções são diferentes. Essa aqui eu posso calcular, ó, 1 mais 1 vai dar 2, mas essa aqui eu não posso, porque ela vai dando 0 sobre 0, uma indeterminação. Então, a gente pode fazer a simplificação desde que a gente coloque a restrição aqui, olha, para a igualdade ser verdadeira, eu não estou olhando no 1, 1 está fora, tem que ser diferente de 1. Então, se a gente for substituir, ó, 0,9, basta somar 1, fica 1,9. 1,1, se eu estou só somando 1, 2,1. Então, 0,99, somar 1. Então, eu estou aproximando do número 1. Aqui, ó, se vocês observarem aqui, o meu x está tendendo a 1. Eu estou fazendo o meu x aproximar de 1. A gente vai usar essa setinha para dizer que eu estou aproximando do ponto. O x está tendendo ao número 1. Ele está ficando cada vez mais perto de 1. 0,9 está perto? Sim, mas 0,999 está mais perto ainda. 0,999 está mais perto ainda.
1,1 está perto? Tá, mas 1,000001 está mais perto ainda. Então, a gente está ficando cada vez mais perto. A hora que a gente faz isso, a minha f de x, que é esse resultado que eu estou encontrando aqui, está ficando muito perto do 2, ó. Ela está aproximando do 2. Então, à medida que o meu x aproxima de 1, a minha f de x aproxima de 2. Então, essa é a ideia de limite, é uma ideia de aproximação. Estou cada vez mais próximo, ó. O x aproxima de 1, está me dizendo que a f de x aproxima de 2. A f de x aproxima de 2. Então, isso aqui, eu não estou interessada no 1, porque eu nem posso calcular no 1. A gente quer um conceito que eu não quero estudar no ponto, eu quero estudar perto do ponto. E quão perto do ponto eu posso ficar? Muito, muito perto. Porque se eu falar que esse número aqui é o mais perto do 1, vocês vão falar assim, não, professor, tem um mais perto ainda, basta se aumentar o número de zeros aqui, vai ficar mais perto. E a gente consegue ficar mais perto e mais perto e mais perto de 1, mas diferente de 1. Porque nunca pode ser 1, porque senão dá 0 no denominador. Então, eu estou muito, muito, muito perto de 1, mas diferente de 1. Nesse caso dessa função especificamente aqui, a gente consegue, inclusive, fazer o gráfico dela. Olha, que gráfico é esse? Esse gráfico é o mesmo gráfico da reta, ó. Esbocei a reta y igual a x mais 1. Ela passa pelo ponto menos 1, ó, menos 1 aqui é uma raiz, é a única raiz, né? Isso aqui é de grau 1, então menos 1 mais 1 dá 0, então ela passa aqui pelo ponto menos 1, 0, passa pelo ponto 0 elevado no 1, substitui o 0 dá 1, 1 elevado no 2, beleza, essa aqui é a função que a gente conhece o gráfico. Agora, a função que a gente está estudando, ela era igual àquela lá para todos os pontos que o x não valia 1. Então, quando a gente observar aqui, ó, o meu x não podia valer 1, por isso que tem essa bolinha aberta aqui, ó. O 1 não é elevado no 2. Mas à medida que eu estou aproximando de 1, eu vejo que a minha imagem aproxima de 2, aproxima de 2. Então, não é igual, não pode ser 1, mas eu vejo que aproxima. O único ponto diferente é exatamente o ponto 1, 2. O resto, todo mundo é igual lá, ó, na reta. Os dois gráficos são iguais, exceto por esse ponto. Então, a função é a mesma? Não é. Se um ponto é diferente, não é a mesma função. É uma outra função. Mas o gráfico só difere nesse ponto. Então, essa ideia de limite é uma ideia que a gente tem um conceito, tá vendo? Ó, eu posso fazer, eu vou ler aqui embaixo com vocês, está no livro do Thomas, então, ó, eu posso fazer f de x aproximar muito de 2, tanto quanto a gente quiser, para isso escolhendo x suficientemente próximo de 1. Então, essa ideia de eu aproximo muito x de 1 para minha f de x ficar muito próxima de 2. Isso vai permitir que a gente defina o que vai ser o conceito de limite, a ideia de limite. Então, essa ideia de limite aqui, ela nasce assim, ó, eu vou calcular o limite de uma determinada função, quando x tende a um número, a minha f de x aproxima de outro número. Nesse exemplo que a gente viu aqui, a gente estava falando de uma função que era limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, isso aqui estava dando 2. No limite, eu posso até escrever essa igualdade aqui. Olha só, gente. Lembra que a gente tinha fatorado e simplificado e ficou aqui x mais 1? Porque quando a gente simplificou o x menos 1 com x menos 1, no limite, eu posso afirmar que essas duas coisas são iguais. Porque esse conceito que está sendo criado de limite em matemática é um conceito que fala assim, olha, eu estou estudando muito, muito perto do 1, mas quando isso aqui está escrito, ó, está escrito isso, dentro disso está escrito que o meu x não vale 1. Então, o limite foi criado na matemática para dizer, olha, eu quero uma coisa que estuda perto, muito perto, mas nunca igual. Então, quando está escrito isso, está escrito que o x não vale 1. Dentro desse conceito aqui, ó. Mas até, o que é 2? Por que eu escrevo que é igual a 2? 2 é o limite, 2 é o valor que ele vai aproximar, 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 cada vez mais, mas ele não precisa valer 2. A f não precisa valer 2. Professora, Sim. essa setinha que você fez, tipo assim, x tende a 1. Mas só que, tipo assim, ele não vai passar, não pode ser 1, né? Isso? Ele não pode ser 1. Quando está escrito isso com esse formato aqui, ó, limite daquela função, quando x tende a 1,
Está escrito dentro, aqui, ó, tá vendo que eu escrevi separado aqui no cantinho aqui, ó? Dentro dessa ideia está escrito que o x é diferente de 1. Então, a gente vai ver uma definição formal que diz, olha, estou excluindo 1 não pode fazer parte quando está escrito isso. Então, a definição formal exclui. Aqui a gente está falando da ideia de que aproxima, 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 mas é diferente. Nunca é 1. Tá? Então, o que é mais importante de limite que eu falei até agora? É um conceito que foi criado para estudar perto do ponto, mas diferente do ponto. O limite é criado para isso. Ele tem esse fim, ele estuda perto do ponto, mas diferente do ponto. Essa é a ideia central de limite. Então, quando está escrito isso aqui, ó, isso aqui é a notação de limite. A gente usa essa notação padronizada e tal. O que está escrito dentro dessa notação aí? O x não pode valer a em hipótese alguma. Ah, professora, mas o jeito de calcular daqui a pouco a gente vai ver que vai dar certo, em alguns casos, substituir o x por a. Mas isso é um jeito de calcular, que a gente vai ver por que dá certo. Mas a ideia fundamental é que o x não vale a. A gente, se valesse a, é o f de a, a gente já tem um jeito de calcular. E nesse caso a gente viu que não podia fazer, né? Ó, nesse exemplo específico, se eu fizesse o x igual a 1, daria 0 sobre 0. Não posso fazer essa conta, em hipótese alguma. Escrever 0 no denominador, nunca. Mas eu posso falar que o x vai aproximar de 1, e a gente viu naquela tabela lá que podia ser muito perto de 1, 1,000000001, ou então 0,999999, e vai aumentando o número de nó. Quer dizer, aproxima muito. A ideia de limite, já viram em português, a gente fala assim, estou chegando no meu limite, né? Aquela coisa de, é uma coisa que a gente está aproximando, mas eu não estou fazendo x igual a 1. Tá? Não estou fazendo. Não pode valer a. Quando está escrito isso, leiam, o x não vale a, mas ele é muito, muito perto. Muito, muito perto. Quando o x fica muito perto de a e o f de x aproxima de L, um único número real, esse L é falado que é o limite de f de x quando x tende a a. Então, esse L aqui é um número real, que a gente fala que ele é o limite dessa função quando x tende a a. Então, essa é a ideia central de limite. Então, é importante que vocês alertem que a gente vai ver formas de calcular, mas o que interessa mais de limite? Que a gente está aproximando quanto a gente quiser daquele ponto ali, do 2, que é o limite, mas o x nunca vai valer 1 quando a gente está escrevendo com aquele formato, nunca.